Ah, então Jesus partiu dali e foi para sua cidade, e os discípulos seguiram. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitas pessoas que ouviram ficaram admiradas. Eles perguntavam de onde ele tirou tudo isso. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que eles fazem, que ele faz, é, não é apenas o carpinteiro, filho de Maria, irmão, irmão de Jacó, de José, de Judá e de Simão? Suas irmãs não estão aqui conosco? Elas se sentiram ofendidas por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: o único lugar que as pessoas não respeitam o profeta é na cidade dele, entre os seus parentes, na própria casa. Por isso ele não realizou ali milagres. Apenas impôs a mão sobre algumas pessoas doentes e o curou. E ficou admirada com a falta de confiança deles. Já vemos que nesse capítulo nós vamos ver sobre ah, o poder de cura de Jesus e a falta de fé das pessoas. Ah, vamos continuar. Jesus passou e percorreu o povoado circunvizinhos, ensinando. Chamou os 12, começou a enviar-lhes de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Sabemos que o responsável por muitas doenças são alguns espíritos, né? Os discípulos receberam autoridade sobre os espíritos imundos. Ele disse: não levem nada para a viagem, e não a não ser um bordão. Nada de pão, saco de viagem, dinheiro no cinto. Calcem sandálias, mas não levem camisetas extras. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partir. E a pessoa e as pessoas de algum lugar não se as pessoas de algum lugar não os receberem e se recusarem a ouvir a vocês, então quando saírem de lá, sacuda a poeira das sandálias, como advertência contra eles. Eles saíram e pegaram o povo, eles saíram e pregaram ao povo que abandonasse os pecados e voltassem para Deus, expulsando-los muitos demônios, ungindo diversos doentes com óleo e os curaram. Enquanto isso, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, porque a reputação de Jesus havia se tornado bem conhecida. Algumas pessoas disseram: João, o imersor, ressuscitou dos mortos, porque operaram neles poderes miraculosos. Outros disseram: ele é Eliahu, Elias, né? E ainda outros afirmaram: ele é um profeta, como os antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, ele disse: João, a quem decapitei, ressuscitou. O próprio Herodes ordenou a prisão de João, que o amarrassem e colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Herodes havia se casado com ela, mas João lhe dissera: é uma violação da lei você se casar com a mulher do seu irmão. Por isso Herodias odiava
e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes tinha medo de João e o protegia por saber que ele era um tzadik, um homem santo, né? Por saber que ele era um homem santo. Sempre que ouvia, ficava profundamente abalado. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, a oportunidade chegou. Herodes ofereceu um banquete aos nobres, oficiais e homens importantes da Galiléia, no seu aniversário. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e os seus convidados. O rei disse à jovem: peça o que quiser e lhe darei. E prometeu a ela: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que pedir? O que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João, o imersor. A jovem voltou imediatamente ao rei com o pedido. Desejo receber neste mesmo instante, em uma bandeja, a cabeça de João, o imersor. O rei ficou estarrecido, mas por causa da promessa feita perante os convidados, não quis descumprir a palavra dada à jovem. O rei enviou imediatamente um soldado de sua guarda pessoal com a ordem para trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou João na prisão, trouxe sua cabeça em uma bandeja e a entregou à jovem. E esta a deu à sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram isso, vieram, levaram o corpo e o colocaram em um túmulo. Verso 30. E os que haviam sido enviados. Lembra lá no começo, no versículo 7, que ele envia os discípulos e fala para não levar uma camiseta a mais, nem um saco de viagem, nem dinheiro na cintura. Então, versículo 30. E os que haviam sido enviados se reuniram com Jesus. Eles voltaram e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muitas pessoas indo e vindo ali onde eles estavam, a ponto deles não terem tempo para comer. Então Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar onde podemos ficar sozinhos. Lá vocês descansarão um pouco. Então eles se afastaram para um lugar à parte. Entraram, entretanto, muitas pessoas que viram sair reconheceram. Então muitas pessoas que os viram sair reconheceram-nos, correram a pé de todas as cidades e chegaram a um lugar antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, começou a lhe ensinar muitas coisas, cheio de compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. Cara, eu penso como Jesus ele tem, né, uma mentalidade, um espírito, um coração muito, muito, muito sensível quando ele está perto de alguém. Aquele, ele olha para a multidão e interpreta
ali a dificuldade deles, eles vê que as pessoas ali estavam com sede. A mesma sede que ele viu da mulher do poço lá de Jacó, ela vai pegar o poço, ela vai pegar água no poço, aí ele fala assim, me dê água de beber, aí, né, e depois ele fala assim, se você soubesse, eu te daria da água da vida, né, e você nunca mais teria sede. Ele viu naquela mulher que ela estava com sede. Da mesma forma que ele olha para o povo e vê que eles estão com sede, eles estão precisando de alguma coisa, tá, precisa, tinha alguma coisa ali que eles estavam querendo. Talvez até o mesmo anseio pelo Messias, né? É o anseio de sair do exílio, né? O anseio de liberdade. Eles estavam com sede, com vontade, eles estavam, a alma deles precisavam de uma elevação, a alma deles precisava de uma ajuda, a alma deles precisava de um apoio. E eles estavam ali como se não tivessem líderes. Eu digo assim, tinha bastante líderes, rabinos, sábios, mas Jesus interpretou aquele tempo como um tempo que, na verdade, eles estavam liderando o povo de uma forma que não seria certa, né? Eles estavam liderando o povo meio que cegos levando outros cegos, né? Guiando os cegos. Assim, eles ensinavam as coisas, mas sabe que ali no meio dos ensinamentos deles tinha muita coisa que era coisa de pensamento humano. E pensamento humano, você sabe que pode ter ali uma interpretação errada né, das coisas, e às vezes você acha que é isso, mas é assim, eu não posso achar assim e falar isso tá no céu. Eu não fui lá no céu, eu não vi o céu, entende? Então eu não consigo explicar exatamente. Eu sei que o oráculo de Deus tá ali com os judeus, né? Mas Jesus vê, quando ele olha, ele percebe que ali naquelas pessoas, naquela multidão, eles estavam ali realmente precisando de ajuda, né? E nós vemos que ali no versículo 1, no sábado, ele começou a ensinar nas sinagogas. E muitas pessoas ouviram e ficaram admiradas e perguntaram de onde ele tirou tudo isso. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Então, realmente, eles perceberam que Jesus tinha uma fala diferente da fala deles lá. Você percebe que Jesus tinha um conhecimento a mais, uma sabedoria a mais do que eles, do que aquele tempo. Então, Jesus, tendo aquela mesma sabedoria que o povo reconheceu, né, que era uma sabedoria a mais, Jesus tendo aquela sabedoria, ele vê que o povo tá faltando ali no povo, tá faltando sabedoria, tá faltando ajuda, né? São ovelhas sem pastores, parecem ovelhas sem pastores, e tiveram muita compaixão. E por causa da compaixão que ele teve dessas pessoas, ele lhes ensinou muitas coisas. Você vê que o que Jesus sentiu ali, o que Jesus percebeu que faltava neles era ensinamento, e Jesus lhe ensinou muitas coisas. E, e já era tarde, versículo 35. Os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Este é um lugar afastado, está ficando tarde. Mande esse povo embora para irem aos campos e povoados da vizinhança para comprar alguma coisa para comer. Mas ele lhe respondeu: Vocês mesmos devem dar a eles algo para comer. Né, alguns outros capítulos fala sobre que se eles fossem no meio do caminho, podiam até caírem no meio do caminho por fraqueza, porque alguns vieram de lugares muito longe, né? Eles já estavam num lugar longe, mas teve gente que veio de cidades mais longes ainda. Eles disseram: Devemos ir gastar muito dinheiro com pão
e dá-lo para ser comido. E dar-o para ser comido. Você vê que no versículo, no versículo 7, os discípulos são enviados de dois em dois para expulsar demônios e fazer milagres. Aí você vê no versículo 30 que eles voltam a Jesus e avisa tudo o que aconteceu. Eles dão um resumo ali do que eles tinham feito e do que tinha ensinado, né? Os milagres que eles tinham feito e tudo que eles tinham ensinado. Eles foram. E agora eles estão aqui, Jesus fala, dá vocês mesmo de comer, aí eles pensam em dinheiro, né? Se os discípulos, né, que estavam ali com Jesus o tempo todo, quando Jesus disse, eu vou para um lugar vazio, vamos ficar ali, vamos descansar. Jesus, os discípulos estavam sempre com Jesus. Quando Jesus falou isso, ele estava se reunindo com os discípulos em um lugar onde a multidão não estaria, vão dar um exemplo, mas a multidão estava porque o seguiu. Então, os discípulos estavam com Jesus, onde a multidão não estava. E os discípulos, cara, tão próximo, tinha esse coração endurecido, né? E ele fala assim, teríamos que gastar muito dinheiro. Jesus estava fazendo milagres, né? Jesus disse-lhe, lhes perguntou, quantos pães vocês têm? Vão e verifiquem. Quando descobriram, disseram, 5 pães e 2 peixes. Ele ordenou a todos que se assentassem em grupo sobre o gramado verde, a grama verde. Eles se assentaram em grupo de 50, outros de 100. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou em direção do céu e disse uma bênção. A seguir partiu os pães e comeu e começou a dá-los aos discípulos para serem distribuídos. Ele também dividiu os 2 peixes entre todos. Eu lembro de uma missionária que estava na África e contou algo assim. Ela falou que uma vez o pai dela estava fazendo farofa lá na África. Tinha mais ou menos 500 crianças em uma fila, mais ou menos. 500 crianças em uma fila. Não, não era crianças, não. Quando o pai dela fez esse milagre, né? Conseguiu esse milagre. Não era crianças ali, eles estavam fazendo um trabalho, né? De levantar uma igreja. E tinha muita gente na obra, né? Trabalhando. E o pai dela foi fazer uma farofa. E aquela farofa era pouca farinha. Era pouca farinha e tinha muito trabalhador. Então o pai dela fez uma oração, falou assim: Deus, você é o Deus da Bíblia e eu sei que você está comigo, né? Eu lembro do maná e você fez maná cair do céu. Então o mesmo Deus está comigo. Dê comida a esses trabalhadores. E ele estava mexendo a farofa, e enquanto ele mexia a farofa pulava da panela e começava a pular da panela. Aí ele gritou bem alto: venham e comam quanto vocês puderem. Aí os trabalhadores enchiam os seus pratos e comiam, e todos os trabalhadores comeram. E a menina estava ali e viu. Teve um tempo que ele deu uma bênção para ela e ela cresceu. E chegou um tempo que ela estava num lugar muito, muito ruim também, pessoas com doenças e tal. E ela foi lá fazer um culto e tinha um caldo ralo de mingau para dar para as crianças. Aí ela olha para aquelas crianças, ali sim era uma fila de 500 crianças, e ela olha para aquele caldo lá numa panela e ela falou, não tem mais, ela falou, e o pessoal que estava ali ajudando ela disse assim, nós só temos isso, só temos esse caldo, só temos esse mingau. Daí ela falou assim,
só isso não vai dar para essas crianças. Aí ela olhou para o céu e disse: Deus do meu pai, eu sei que o milagre que estava nele também vem para mim. E eu sei que o poder do milagre vem para mim como herança. Então me dê a herança do milagre, porque eu sei que o Senhor está comigo. É o mesmo Deus e está aqui comigo agora. Dê para essas crianças alimento. E Deus falou no ouvido dela: não vai faltar comida, você vai alimentar essas crianças. E ela falou assim para uma pessoa que estava do lado dela e disse: traz água para mim. E tem a foto lá, né? A foto do momento. E fala assim: mas se a gente colocar água, né? Para dentro desse mingau, o mingau vai ficar muito ralo. Daí ela falou: não, não traz água para mim. Aí trouxeram água para ela e ela jogava água. Enquanto ela jogava água e mexia o mingau, quanto mais água ela jogava, mais o mingau engrossava e ela mexia. E quanto mais água ela jogava, mais o mingau engrossava. Aí ela disse: Deus da herança do milagre, alimente essas pessoas. E ela começou a dar caldo, um mingau para aquelas crianças, um mingau farto, entendeu? E aquelas. Enquanto mais a água ela jogava, mais o caldo vinha e dava alimento para todas essas crianças. E ela alimentou 500 crianças naquele local. E ali naquele evento, ela, depois de ter alimentado as crianças, tinha ali, ela já estava com febre amarela, já estava com algumas doenças, né? Porque ali na África doenças é bem comum. E ali ela estava doente e tinha um menino lá que na foto ele tinha aqui no ombro uma parte preta na camiseta dele. E aí a missionária disse que aquele negócio que estava no ombro dele era sangue, né? Pela doença que ele portava, que era tuberculose. Aí ela olhou para o menino estava fraco, já com os olhos desorientados. Aí o menino estava na fila e ela olhou para o menino e o pai dela falou assim: olha, ele está morrendo. É, você pode levar ele para o paraíso? Bom, ela falou assim: ele não vai morrer, eu vou orar por ele. Ah, aí o pai dela falou, né? O pai da criança, né? Aí ela olhou assim para a criança e abraçou ele. Tem a foto dela abraçada a ele meio fraco, abraçou ele e ela orou, ela gritou, né? Ela orou falando assim: Deus da herança, traz para mim, por favor, vida para esse menino, ajude para que ele não morra, né? Foi uma oração assim, eu não lembro como foi a oração dela, mas enquanto ela abraçava o menino que estava fraco, sem força, ele soltava muito sangue pela boca, né? Ela ouviu dentro do ouvido dela Deus falando: ele não vai morrer, porque eu vou soprar vida nele, profetiza vida nele. Então, ela, ao ouvir essa voz, imediatamente ela deixou de abraçar ele e gritou bem alto, porque ela disse que lembra que o pai dela gritava, somente gritava, então ela gritou com alta, bem alto: ele não vai morrer, Deus vai soprar vida nele. E quando ela imediatamente diz: ele não vai morrer, Deus vai soprar vida nele, o menino gelou. Sim, imediatamente ele gelou. Ele estava muito quente. Para você ter uma noção, ele estava com uma febre tão alta que o calor do corpo dele dava para queimar a gente, vamos dizer assim. E aquele calor sumiu. O calor da febre sumiu imediatamente e ele congelou, ele gelou. E quando ele gelou, ele ficou com o corpo duro novamente, ele ficou firme e começou a fungar forte.
Porque antes disso, ele estava com as narinas entupidas, a respiração dele estava muito ruim, ele não conseguia respirar da forma certa, porque ele não tinha força para respiração, e ele começou a respirar forte. E aí tinha dois advogados ao lado dela. Ela disse que quando um advogado para receber o Espírito de Deus, né, é bem difícil, porque o advogado está pensando em outras coisas. E disse que os dois advogados, quando tocou na criança, sentiu a criança gelada novamente, não estava mais com febre, e viu aquela criança respirando forte, eles realmente começaram a falar em outras línguas e se foram cheios do Espírito Santo. Bom, aquele menino parou de sangrar. A respiração dele voltou. Ele falou que podia respirar forte novamente. E ela disse que teve uma atitude. Aí tiraram uma foto desse momento. Que ela disse que teve. Ela colocou o nome de nariz de Tomé. Tomé era um homem que não acreditava em Jesus de modo nenhum. Ele viu os milagres, mas até mesmo quando Jesus ressuscitou, ele tinha que tocar lá no machucado de Jesus para ver que era Jesus de verdade. Se ele não tocasse no machucado, para ele não era Jesus. Então, ela falou assim que tinha um nariz de Tomé. Por quê? Ela chegou, abriu a boca da criança, tem a foto, abriu a boca da criança e colocou o nariz dentro da boca da criança para sentir o cheiro dele. E quando ela sentiu o cheiro, ela falou que era da Amazônia, aqui no Brasil. Ela sentiu o cheiro, ela viu que o cheiro que estava saindo da boca dele era cheiro de árvores, cheiro de floresta. Sim, saiu o cheiro de floresta. Aí ela disse, e quando ela sentiu o cheiro de floresta, Deus falou novamente no coração dela: sinta o cheiro de oxigênio, sinta o cheiro de vida. Deus soprou sobre aquela criança o fôlego de vida. Os discípulos não perceberam que Jesus podia, né, fazer um milagre de multiplicação. Perguntaram para ele se tinha que gastar muito dinheiro. E aqui Jesus vem e pede o que tinha lá. Tinha 5 pães e 2 peixes, multiplicou e partiu para todo mundo. Versículo 44, o número de homens que comeram os pães eram de 5.000. Era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 45. Jesus fez os discípulos entrarem imediatamente no barco e irem adiante dele para outra margem do lago, em direção a Betsaida. Enquanto Jesus despedia as multidões, depois disso, ele subiu a montanha para orar. Lembra lá no outro capítulo, né, que diz que ele subiu sozinho para orar, para ficar sozinho lá, né, e ele ficou sozinho na montanha por um tempo. 47. Quando caiu a noite, o barco já estava bem distante e ele estava sozinho na margem. Viu que estavam com dificuldade para remar, os discípulos estavam com dificuldade para remar, porque o vento era contrário. Então, por volta das 4 horas da manhã, ele foi em direção deles, dos discípulos, andando sobre o lago. Queria chegar até eles, mas quando ouviram andando sobre o lago, imagina 4 horas da manhã, quando ouviram andando sobre o lago, pensaram tratar-se de um fantasma e começaram a gritar, pois todos eles o havia visto
e ficaram aterrorizados. Entretanto, eles lhe disseram: Coragem, sou eu. Parem de ter medo. Ele entrou no barco e o vento cessou. Tem um outro capítulo lá, né, que diz assim que antes dele entrar no barco, Pedro pede, né, se tu és o Messias, se tu és Jesus mesmo, então mande eu andar contigo na água, né? E Pedro deu os primeiros passos, se afundou, Jesus estendeu a mão, levantou ele novamente e os dois entraram no barco, né? É, Coragem, sou eu, parem de ter medo. Versículo 51. Ele entrou no barco e o vento cessou. Eles estavam completamente pasmo, porque não haviam entendido o que acontecera em relação dos pães. Ao contrário, o coração deles foram endurecidos. Depois da travessia do lago, passaram em Ginosar e ancoraram. Tão logo saíram do barco e as pessoas reconheceram Jesus e começaram a percorrer toda a região, levando pessoas doentes e macas e qualquer lugar onde disseram que ele estava, aonde quer que ele fosse, em aldeias, cidades ou campo, levavam ao, os doentes ao mercado. Imploravam-lhe que deixasse-nos tocar a menos na sua orla, né? Os tits, que era, né, aquelas amarrações, né? Aqueles nós que eles têm, né? Trocassem pelo menos na sua orla, na orla da sua roupa, e todos os que tocavam nelas eram curados. Que esse capítulo nos dê mais coragem para acreditar nos milagres de Jesus, né? Acreditar nos milagres que ele fez e que isso sirva para nós como motivo de confiança no Senhor. Amém? Que Deus abençoe.